Pois bem, terminado o nosso breve intervalo, estudemos interpretação tipológica e simbólica das Escrituras. Um tipo é uma semelhança divinamente ordenada. Então não é uma semelhança criada pelo intérprete, é uma semelhança divinamente ordenada, pela qual pessoas, objetos, eventos celestiais são demonstrados pelos terrestres. Para que uma coisa seja tipo da outra, a primeira não só deve ter uma semelhança da segunda, mas na sua instituição original deve ter sido determinado que tivesse essa semelhança. Ou seja, a semelhança é proposital, é pré-ordenada. Tipo e antitipo. Um antitipo é a realidade prefigurada pelo tipo. Hoje em dia, há muitos cristãos que leem o Novo Testamento e estudam as explicações divinas, mas esquecem-se das gravuras maravilhosas que Deus lhes deu nas páginas do Antigo Testamento. Essa atitude tem levado os crentes a criarem interpretações de doutrinas errôneas, porque não tem um ponto fixo de partida no estudo das Sagradas Escrituras. O estudo de tipos e símbolos bíblicos conduz o cristão a uma mesa farta e sadia nas interpretações bíblicas. Deus se revelou não somente em palavras, mas também em fatos. Os dois caminham juntos, palavras e fatos, e se completam mutuamente. As palavras explicam os fatos, e os fatos dão formas concretas às palavras. A síntese perfeita dos dois, fatos e palavras, é encontrada em Cristo, porque nele a palavra se fez carne. Em Cristo a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Todos os fatos da história da redenção registrados na Bíblia centralizam-se nesse grande fato, no fato de Cristo, a palavra de Deus, ter se feito carne. As revelações do Antigo Testamento convergem para o Novo. E as revelações do Novo Testamento se irradiam. Só seu centro unificador, Jesus Cristo, centro unificador do Antigo e do Novo Testamento, é que as narrativas das Escrituras podem ser explicadas. Somente em Cristo, o centro unificador das Escrituras, é que pode nos dar explicações concretas das Escrituras do significado das Sagradas Escrituras, dos textos que necessitamos interpretar, entender. O intérprete só as irá entender verdadeiramente quando discernir a sua relação com o grande fato central da história sagrada, que aponta para a pessoa de Cristo. Segue-se do que foi dito que o expositor não pode se acomodar com um mero entendimento das narrativas escriturísticas como tal. Ele deve descobrir o significado subjacente aos fatos, como o chamado de Abraão, a luta de Jacó com o anjo, a libertação de Israel do Egito, a profunda iluminação pela qual Davi passou, a profunda humilhação pela qual Davi passou antes de subir ao trono, que é o caso da crucificação de Cristo antes de ser assunto à sua glória, ao seu trono celestial, à direita do Pai. Deve-se fazer justiça oral ao caráter simbólico, deve-se fazer justiça total ao caráter simbólico e tipológico
da história de Israel. A história de Israel tem um caráter tanto simbólico quanto tipológico. Além disso, na interpretação dos milagres bíblicos, não se deve esquecer que eles estão intimamente associados à obra da redenção. Os milagres bíblicos, eles não estão relatados por estar, eles estão associados, estão intimamente ligados à obra da redenção. Em alguns casos, eles simbolizam os milagres, a obra redentora de Cristo. Em outros, eles prefiguram as bênçãos da era vindoura. Resumindo, o intérprete deve determinar o significado dos fatos da história como uma parte da revelação da redenção de Deus. Pois bem, os fatos podem ter um significado simbólico. Os fatos ou eventos históricos podem servir como símbolos de uma verdade espiritual. Um símbolo não é uma imagem, mas um sinal de alguma outra coisa. E isso, em muitos exemplos, é o que as narrativas das Escrituras são. Alguns exemplos podem ilustrar isso. Observemos a luta de Jacó, revelada em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 ao 32, é citada em Oséias, capítulo 12, versículo 2 e 4. Vejamos isso. Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Barulhinho gostoso de folha de Bíblia. Gênesis, capítulo 32. Versículos 24 ao 32. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem um nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Pois bem, observemos que isso é revelado depois também em Oséias, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Vejamos, livro do profeta Oséias, é um dos profetas menores, na verdade o primeiro deles. Livro do profeta Oséias, capítulo 12, versículos 1 ao 4. E Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem a aliança com a Assíria
e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e suplicou em Betel, e achou ali. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Qual é o significado desse incidente? Ele não pode ser entendido até que seja completado como símbolo do fato de que Jacó, embora herdeiro das promessas de Deus, lutou todo o tempo com Deus e buscou alcançar o sucesso por meio da sua própria força e astúcia. Sendo-lhe ensinado nesse incidente, ao ficar incapacitado, que sua carreira de esforço pessoal e resistência a Deus era fútil e que ele devia recorrer ao uso das armas espirituais, particularmente a arma da oração, a fim de obter a bênção do Senhor. Sua força foi quebrada para que nele se manifestasse o poder de Deus. E nós só chegamos a essa interpretação observando o fato histórico. E aí o fato histórico se torna um símbolo dessa verdade espiritual. Observe também um dos milagres do Salvador. Vamos observar um milagre de Jesus Cristo. De acordo com João, capítulo 6, do 1 ao 13, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, de forma miraculosa, a multiplicação dos pães. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Considerar esse milagre como uma mera prova da onipotência do Senhor é errar em sua interpretação, da mesma maneira que erraram os judeus nos dias de Jesus. Eles não enxergaram o fato de que isso era um sinal que apontava para a suficiência de Cristo como pão celestial para satisfazer as almas famintas dos homens. O próprio Cristo revela claramente o significado desse milagre em seu discurso em Cafarnaum no dia seguinte. Os milagres escriturísticos são frequentemente símbolos da verdade espiritual, e algumas das passagens dos evangelhos indicam isso de forma clara. Vejamos Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, versículos 1 ao 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo.
Então nós vemos que esse milagre, ele aponta claramente para o fato de que ele é explicado claramente nele o fato de que alguns milagres são para manifestar a glória de Deus, a questão espiritual de que Deus é glorioso, de que Deus tem poder, de que Deus liberta, de que Deus cura. Os fatos podem ter significado tipológico. Quando Abraão ofereceu seu filho no Monte Moriá, ele realizou uma ação tipológica. Davi, como rei teocrático, foi claramente um tipo do grande rei Jesus Cristo. Claramente, Davi, como rei teocrático, rei escolhido por Deus, na sua teocracia, no governo de Deus, ele claramente aponta para Jesus Cristo como grande rei. A serpente levantada no deserto apontava em direção à ascensão de Cristo, à cruz, Cristo na cruz, como nós já comentamos anteriormente. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado do povo, prefigurava aquele que na plenitude do tempo entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue, obtendo assim uma redenção eterna. Em relação aos tipos que ocupam um lugar importante na Bíblia, surgem duas questões. Primeiro, o que é tipo e quais as regras que se aplicam à sua interpretação. O que é tipo e quais as regras se aplicam à sua interpretação. Pois bem, vejamos então. O que é um tipo? Uma resposta correta a essa questão irá nos proteger contra o erro de, por um lado, limitar demais o elemento tipológico e, por outro, ampliá-lo indevidamente. A palavra tipo, do grego tupos, derivado do verbo tupto, denota uma marca de golpe, a marca de um golpe. Uma impressão, a marca deixada por um molde, portanto, uma figura de imagem. Um exemplo, um modelo que é o significado mais comum na Bíblia. Exemplo, modelo é o significado mais comum na Bíblia. Tanto os tipos como os símbolos apontam para outra coisa. Um símbolo pode se referir a algo do passado, do presente ou futuro, enquanto que um tipo sempre prefigura algo da realidade futura. Então veja bem, isso é muito importante para nós entendermos a diferença entre tipo e símbolo. Um símbolo pode se referir a algo do passado, do presente e do futuro, enquanto o tipo não. O tipo sempre prefigura algo da realidade futura. É uma diferença básica entre símbolo e tipo. Um símbolo é um fato que ensina uma verdade moral. Um tipo é um fato que ensina uma verdade moral e prediz alguma realização efetiva dessa verdade. Então o símbolo nem sempre prediz, o tipo sempre prediz. Os tipos escriturísticos não são todos da mesma espécie. Há pessoas típicas, lugares típicos, coisas típicas, ritos típicos e fatos típicos, ou seja, não são todos da mesma espécie. A ideia fundamental é a da relação representativa, pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento têm com pessoas, eventos
e instituições correspondentes do Novo Testamento. Pois bem, as três características que nós veremos são geralmente dadas pelos escritores de tipologia. Primeiro, deve haver algum ponto realmente notável de semelhança entre um tipo e seu antitipo. Quaisquer que sejam as diferenças, o primeiro deve ser um relato verdadeiro do último, em algum ponto particular. O tipo deve ser designado por mandato divino para ter uma semelhança com o antitipo. A similaridade acidental entre uma pessoa ou evento do Antigo e o Novo Testamento não significa que seja tipo um do outro. Ser parecido necessariamente não significa ser um tipo. Deve haver alguma evidência escriturística. A própria escritura deve evidenciar. Deve haver alguma evidência escriturística de que isso foi designado por Deus. O tipo foi designado pelo próprio Deus. Isso não é equivalente à posição de Marsh, que insiste em que nada deveria ser considerado típico se não fosse expressamente assim designado no Novo Testamento. Se esse critério estivesse correto, por que então não aplicá-lo também às profecias do Antigo Testamento? Pois bem, um tipo sempre prefigura algo futuro. Ao contrário do símbolo, que pode ser presente, passado e futuro, o tipo sempre prefigura algo futuro. Um tipo escriturístico e a profecia preditiva, são em substância a mesma coisa, diferindo apenas na forma. Isso distingue o tipo de um símbolo. No entanto, é bom nós lembrarmos que os tipos do Antigo Testamento eram ao mesmo tempo símbolos que transmitiam verdades espirituais aos contemporâneos. Então era futuro, mas tinha também verdades espirituais aos contemporâneos. Uma vez que seu significado simbólico devia ser entendido antes que o significado tipológico pudesse ser determinado. Então, significado simbólico para os contemporâneos e tipológico no que diz respeito ao futuro. Pois bem, interpretação dos tipos. Na interpretação dos símbolos e tipos, se aplicam as mesmas regras gerais que regem a interpretação das parábolas. Consequentemente, podemos nos referir a elas, mas há certas considerações especiais a serem lembradas. O intérprete deve se proteger contra o erro de considerar uma coisa má como tipo de algo bom e puro. Deve haver congruência. Isso já não acontece com a parábola. Nós temos a parábola do juiz iníquo, que o juiz é iníquo, mas aponta para Deus, que é bom e puro. Isso já não acontece no que diz respeito ao tipo. Deve haver, no que diz respeito ao título, congruência. A representação das roupas de Esaú, que Jacó vestiu quando enganou seu pai e recebeu a bênção, como tipo da justiça com a qual Cristo adora seus santos, choca o senso moral. Como é que pode pegar as roupas que foram usadas para engano e comparar com um tipo de justiça? Não vai dar certo. Os tipos do Antigo Testamento eram ao mesmo tempo símbolos e tipos.
Isto porque eles eram, em primeiro lugar, símbolos expressivos das verdades espirituais. Em primeiro lugar, símbolos. Depois, tipos. A verdade representada por esses tipos aos mesmos contemporâneos era a mesma prefigurada por alguns tipos, embora erguida a um nível mais elevado na sua realização futura. Então o tipo é mais elevado que o símbolo. Consequentemente, o modo adequado de se entender um tipo é pelo estudo do símbolo. A primeira questão a ser decidida é sobre que verdades morais os símbolos transmitiam aos israelitas. Primeiro, aos israelitas. Só depois que isso tiver sido respondido de forma satisfatória, deve o expositor prosseguir para questões posteriores, quanto ao modo como essa verdade foi concebida em um plano mais elevado no Novo Testamento. Dessa maneira, os limites na interpretação do tipo já se encontram estabelecidos. Reverter o processo, esse processo que acabamos de comentar, é começar com a concepção de que o Novo Testamento conduz a todos os tipos de interpretação arbitrária e enganosas. Por exemplo, alguns intérpretes encontraram no fato de que a serpente de bronze ter sido feita de um metal inferior uma figura da insignificância externa de Cristo ou sua aparência humilde. Na sua solidez, um sinal da sua força divina, e no seu brilho ofuscado, uma pré-figura do céu, do véu da sua natureza humana. Mas tendo aprendido os próprios limites dos tipos a partir do estudo da sua importância simbólica, a verdade exata que transmitiam ao povo de Deus no Antigo Testamento, o intérprete terá de se voltar para o Novo Testamento para um discernimento real quanto à verdade tipificada, e aí nós veremos que não há tantos detalhes quanto foram citados anteriormente. É evidente que os tipos apresentam a verdade de uma forma velada, enquanto no Novo Testamento as realidades dispersam as sombras, afastam as sombras e apresentam a verdade com um brilho resplandecente. Se as profecias só podem ser completamente entendidas à luz do seu cumprimento, isso também se aplica aos tipos. Para entender a profecia, tem que entender o cumprimento, geralmente Antigo e Novo Testamento. O mesmo acontece com os tipos. Primeiro tem que entender o tipo lá onde ele está, para depois entender o seu significado aonde ele se cumpre. Observemos quanta luz adicional a Epístola aos Hebreus lança sobre as verdades incorporadas no tabernáculo e na sua mobília. É princípio fundamental que os tipos que não têm natureza complexa têm apenas um significado. A natureza não é complexa. Consequentemente, o intérprete não tem liberdade para multiplicar os seus significados e fazer com que a passagem do Mar Vermelho, por exemplo, considerada como um tipo do batismo, se refira ao sangue expiatório de Cristo. Porque
A natureza é uma natureza simples, é uma natureza composta do tipo. Ela aponta apenas para um tipo do batismo, que vai dar entrada. Como após a passagem para o Mar Vermelho, eles entram na Canaã celestial. Então o sangue expiatório de Cristo, que oferece um caminho seguro para a Canaã celestial, ele não está tipificado, não, senhores, na passagem do Mar Vermelho. E as provas pelas quais Cristo conduz o seu povo ao descanso eterno é exagerar no tipo oferecido pela passagem do povo pelo Mar Vermelho, que é um tipo de natureza simples, que tipifica apenas o batismo nas águas. Finalmente, é necessário considerar devidamente a diferença essencial entre tipo e antitipo. Um representa a verdade em seu estágio inferior, o outro, a mesma verdade em um estágio superior. Passar do tipo para o antitipo é ascender, é subir daquele que o carnal é preponderante para o puramente espiritual. Do externo para o interno, do presente para o futuro, do terreno para o celestial. Roma perdeu isso de vista quando encontrou na missa o antitipo dos sacrifícios do Antigo Testamento. Na sucessão apostólica de padres e bispos, o antitipo do sacerdócio, e o Papa, o antitipo do sumo sacerdote. Pois bem, chegamos ao final. Nesta aula nós buscamos entender a necessidade da exegese teológica e analisar a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Chegamos ao final não somente dessa aula, mas dessa importante disciplina exegese bíblica. Façamos uma oração, vamos agradecer a Deus por essa aula e também por mais essa etapa vencida. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nesta manhã, nós lhe somos gratos, ó Deus, pela conclusão dessa aula e pela conclusão de mais essa disciplina. Te pedimos, Papai bendito, que aquilo que aprendemos no decorrer dessa disciplina possa ficar guardado em nossos corações, para não pecarmos contra Ti e para servirmos a Ti melhor. Nós pedimos, ó Pai, fica conosco, Senhor, fica com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.